Nós reunimos uma pilha colossal de fontes para nossa análise de hoje. Passamos por artigos acadêmicos, tratados teológicos antigos, registros de história militar e aquelas anotações minuciosas sobre o mundo helenístico. É muita coisa, né? Uma verdadeira montanha de papel. Exatamente. E o nosso objetivo com essa curadoria toda, que foi desenhada sob medida para quem acompanha este nosso mergulho profundo, é extrair o que realmente importa de um texto que, à primeira vista, poderia parecer só um diário bélico antigo. Sim, porque normalmente quando a gente pensa em crônicas de guerra da antiguidade, a expectativa é de algo muito pragmático, certo? Certo. Datas de cercos, rotas de infantaria, números de baixas, é o padrão da historiografia clássica. A narrativa foca na mecânica do império. Tipo, o rei X marchou com Y soldados para conquistar a província Z. É um registro puramente logístico. Só que o texto que a gente está dissecando hoje subverte essa lógica por completo. De repente, a estratégia militar dá espaço a uns eventos que são, assim, inacreditáveis. Totalmente fora da curva. Pois é, o que dizer de um ancião de 90 anos que prefere ser torturado até a morte a comer um simples pedaço de carne de porco? Ou se vá relatos super sérios de cavaleiros misteriosos cruzando os céus com armaduras de ouro. E tem o destino macabro daquele general arrogante, né? Que termina com a própria língua cortada e atirada aos pássaros. Caramba, sim, é pesado. Então, a nossa missão hoje é desbravar o segundo livro de Macabeus. Eu confesso que fiquei chocada com algumas partes. E imagino. E a relevância de analisar essas fontes está justamente no impacto invisível que esse texto tem na sociedade moderna. Dependendo da tradição religiosa de quem lê, o segundo livro de Macabeus tem um status completamente diferente. Tem essa divisão clara. Exato. Para católicos e ortodoxos, é um livro canônico, parte oficial da Bíblia. Já para protestantes e para o judaísmo rabínico, ele é considerado apócrifo, ou seja, um documento histórico valioso, claro, mas sem autoridade divina. Mas deixando esse debate dogmático um pouco de lado, o que as nossas fontes revelam é que este livro é basicamente o marco zero de uma mudança psicológica brutal na humanidade, o nascimento do mártir ideológico. É um conceito fascinante e crucial para a gente estabelecer logo de cara. Sim, e para quem está acompanhando a gente se situar, vamos colocar essa história no tempo e no espaço. O texto foi escrito originalmente em grego, possivelmente ali no final do século I a.C. Isso, retratando a revolta judaica contra o Império Seleucida, naquela janela entre 180 e 160 a.C. Mas tem uma confusão muito comum que as nossas fontes fazem questão de esclarecer. O segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro livro de Macabeus. Não, de forma alguma. Eles narram praticamente os mesmos eventos, só que com propósitos opostos. Certo, vamos analisar isso com calma. Se o primeiro Macabeus fosse um documentário tradicional, aquele bem neutro, cheio de mapas e táticas... Bem seco, né? Isso. O segundo Macabeus seria a versão do diretor, cheia de emoção, drama pesado e um foco gigantesco no propósito espiritual. Tem até os efeitos especiais das intervenções celestes. É uma ótima analogia, mas eu ajustaria essa visão um pouquinho. O que é fascinante aqui é que, mais do que uma versão do diretor, é uma obra de resistência moral e, até certo ponto, uma propaganda teológica declarada. O autor não tenta esconder isso, né? Nem um pouco. O próprio autor, que aliás é anônimo, é incrivelmente transparente sobre o método dele. Ele avisa logo no prólogo que pegou um trabalho super denso, de 5 volumes, escrito por um historiador chamado Jasão de Cirene, e decidiu enxugar tudo. Ele fez um resumo. Exato. O objetivo não era ser um arquivista frio. Ele queria criar uma narrativa fácil de memorizar e que agradasse a quem lesse. E para isso, ele estrutura toda a história em 3 pilares inegociáveis. Que seriam a fidelidade à lei judaica, a centralidade do Templo de Jerusalém e a intervenção direta de Deus na história. Perfeito. O que levanta aquela questão de por que os eventos aconteceram e não só de como aconteceram. O texto estabelece desde o princípio que Deus pune seu próprio povo, não para destruí-lo, mas para corrigi-lo rapidamente. Uma punição pedagógica, então. Até o ponto da ruína absoluta. Então, o que tudo isso significa na prática?
Porque essa necessidade de correção divina foi provocada por algo interno, certo? Sim, a crise não começou com o exército estrangeiro batendo nos portões. A ruptura começou de dentro para fora. E isso abriu as portas para uma das perseguições mais brutais do mundo antigo. As fontes mostram uma corrupção institucional profunda liderada pelos próprios sumos sacerdotes. Uns caras chamados Jasão e Menelau. Eles literalmente compraram o cargo com subornos astronômicos. Nossa! E eles decidiram que a cultura judaica precisava se modernizar, o que, naquele contexto, significava abraçar o helenismo imposto pelos gregos. E quando as fontes falam de helenismo, a gente precisa tirar da cabeça aquela imagem pacífica de pessoas debatendo Aristóteles numa praça. Com certeza, não era um clube de leitura. Era uma assimilação cultural muito agressiva. Os sacerdotes corrompidos construíram um ginásio bem aos pés da Acrópole de Jerusalém. E o detalhe é que, nos ginásios gregos, os esportes eram praticados sem roupas. O que era um escândalo para a tradição local. E os jovens começaram a usar o pétasso, aquele chapéu grego. Que era um símbolo de status do império. E pior, os sacerdotes pararam de fazer os sacrifícios no templo para ir assistir lançamentos de disco. É uma quebra total do isolamento cultural que a lei exigia. Ao tentar agradar os seleucidas, a elite abriu as portas para o vilão absoluto dessa história, o rei Antíoco Epífanes. E quando ele intervém, a repressão deixa de ser cultural e vira um banho de sangue. Olha, os relatos que compilamos sobre a invasão de Antíoco são de revirar o estômago. O texto descreve um massacre de 80 mil pessoas em apenas 3 dias. 80 mil. É surreal. E 40 mil judeus são vendidos como escravos. Antíoco invade o templo e rouba 1.800 talentos. Só para dar um contexto para quem está ouvindo, 1.800 talentos de ouro ou prata é uma quantia que desestabilizaria a economia de um país inteiro hoje. Estamos falando de bilhões na cotação moderna. Exato. Mas ele não para no roubo. Ele proíbe o sábado, obriga o povo a participar de sacrifícios de animais impuros, força todo mundo a desfilar nas festas de Baco, o deus grego Diôniso. Coroados com folhas de Hera, ainda por cima. Sim, e o nível de crueldade, essa parte é terrível. Mulheres que circuncidavam os filhos em segredo eram atiradas do alto das muralhas com os bebês amarrados ao peito. É um cenário de desolação total. E se conectarmos isso a um contexto mais amplo, isso gera uma crise teológica gigantesca. O Templo de Jerusalém era a morada terrena do Criador. Como um lugar tão sagrado pôde ser pisoteado por botas pagãs sem que um raio caísse do céu na mesma hora? Pois é, cadê a defesa divina? Como isso acontece e Deus fica em silêncio? A resposta que o livro dá é de uma sofisticação enorme. Ele inverte a lógica. A tese central é: Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. Ah, entendi. Como o povo estava corrompido, o templo perdeu a proteção. Exato. O santuário foi temporariamente desamparado pelo divino para participar da punição do povo. O império não venceu Deus. Deus usou o império como instrumento de correção. Faz sentido, dentro da lógica da obra. E aí, diante dessa violência toda e do templo profanado, a resistência começa de um jeito bem diferente, não é uma resposta militar logo de cara. Não, é puramente espiritual. E é baseada num sacrifício pessoal absoluto. Aqui entra o relato de Eleazar, um escriba de 90 anos. Os oficiais do rei tentam obrigar o coitado a comer carne de porco. E como muitos oficiais conheciam ele há anos, eles tentam dar um jeitinho, né? Oferecem uma saída diplomática. Sim, eles propõem um teatro. Dizem para ele trazer a própria carne limpa e só fingir que está comendo a carne de porco do rei. Para salvar a própria pele. E ele recusa. E ele recusa veementemente. Ele prefere ser torturado até a morte no tambor de espancamento a deixar um legado de covardia para os jovens. Mas aí, logo em seguida, tem uma passagem que, olha, aqui que a coisa fica realmente interessante. A história da mãe com os 7 filhos. Essa mesma. Eles também se recusam a quebrar as leis diante de Antíoco. E a tortura que o texto detalha é horripilante. Eles arrancam a pele das cabeças, cortam as mãos, fritam os rapazes vivos em frigideiras gigantes. E a mãe, vendo tudo isso, não pede misericórdia,
ela encoraja cada um a morrer. É uma cena muito forte. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Para uma visão moderna, encorajar os filhos a aceitar uma tortura dessas por causa de uma regra alimentar, não soa um pouco como fanatismo extremista? Onde fica o limite? É a reação natural que a gente tem hoje, né? Porque hoje dieta e religião são escolhas privadas, mas a gente precisa tirar essa lente contemporânea. Naquele contexto, recusar a carne de porco não era uma dieta, era a linha de frente da identidade de um povo. Preservação cultural. Isso. Ceder a Antíoco significava renunciar à aliança cósmica deles. A mãe não está mandando eles morrerem por um cardápio. Ela está dizendo que a vida perde o sentido se a identidade do povo for apagada. E tem um ponto ainda maior aí. Qual? Aqui nasce a base doutrinária claríssima da ressurreição dos mortos. Nossa, é verdade. Os irmãos suportam ter as mãos e as línguas cortadas declarando que Deus vai devolver esses membros para eles na ressurreição. A esperança na vida após a morte vira a arma definitiva contra a tirania. O Estado ameaça com a morte e eles respondem: a morte não é o fim. A morte é só uma passagem. O corpo morre, mas eles acreditam na restauração. É incrível! E esse sacrifício passivo acaba sendo o gatilho para a virada. O sacrifício dos inocentes transforma a cólera divina em misericórdia. E o palco se abre para a resistência ativa. Exato, com o famoso líder Judas Macabeu. Ele reúne cerca de 6.000 homens e começa a retomar o território. E as nossas fontes destacam que ele não vence só com táticas de guerrilha, ele luta com jejuns e orações severas. A logística espiritual, como a gente brinca. Sim. E aí, as intervenções celestes começam a ficar literais no texto, tipo aparições de cavaleiros com armaduras de ouro. Em uma das batalhas, o texto descreve 5 guerreiros celestiais que protegem Judas. 2 ficam do lado dele e os outros 3 lançam raios nos inimigos. É quase cinematográfico. E isso culmina no embate com o general Nicanor. Segundo o relato, Nicanor era tão arrogante que pretendia vender judeus capturados para pagar os tributos que o império devia a Roma. E ele ainda ameaçou nivelar o templo sagrado ao chão. E o que acontece com ele? Ele é derrotado por Judas, claro, e a cabeça, a mão e o braço dele são decepados e pendurados em Jerusalém. E a língua dele é cortada e dada aos pássaros. Eu achei muito curioso esse contraste. Como assim? Pensa bem, a gente acabou de falar dos mártires que perderam as línguas e as mãos de forma voluntária, esperando receber tudo de volta na ressurreição. E aí vem o Nicanor, o vilão, e perde as mesmas partes do corpo como um castigo final e absoluto, sem esperança de restauração. A justiça poética e implacável do livro. O autor estrutura isso de forma magistral. E essa justiça física atinge também o rei Antíoco Epífanes, né? O fim dele é um horror. Ele está na carruagem dele, indo para Jerusalém espumando de raiva, quando cai e sofre múltiplas fraturas. E ainda vivo, o corpo dele começa a apodrecer, fica tomado por vermes. Um cheiro insuportável, pelo que diz o texto. Tão nauseante que nem os soldados dele conseguiam chegar perto. E aí ele implora perdão a Deus, promete libertar a cidade, mas não recebe o perdão, porque o arrependimento era só medo da dor, não era real. Os milagres e castigos nesse livro mostram que tudo é manifestação de um Deus que tudo vê. E essa profunda conexão entre as batalhas terrenas e o mundo espiritual nos leva ao capítulo 12. Que traz uma prática que, honestamente, alterou permanentemente certas tradições cristãs. Isso levanta uma questão importantíssima. É o evento após a batalha liderada por Gorger. Isso. Judas e os soldados vão recolher os corpos dos judeus mortos para dar um enterro digno, mas debaixo das túnicas desses soldados caídos, eles encontram amuletos pagãos. Amuletos dedicados aos ídolos de Jônia, uma cidade vizinha. Idolatria pura, estritamente proibida. Para eles, estava explicado por que só aqueles soldados morreram na batalha. Eles estavam em pecado. Mas em vez de abandonar os corpos e condenar os caras, o que Judas faz? Ele faz uma vaquinha. Ele recolhe um fundo de cerca de 2.000 dracmas. Que era uma fortuna. Uma dracma era um dia inteiro de trabalho. Muito dinheiro. Ele junta isso e envia para Jerusalém
para que seja oferecido um sacrifício expiatório pelos pecados desses mortos. E o texto elogia isso como um ato belo, motivado pela crença na ressurreição. E nós, como analistas imparciais das fontes, precisamos destacar que essa passagem específica é a pedra angular histórica de dogmas imensos. É a base da doutrina de rezar pelos mortos e do conceito de purgatório no cristianismo católico e ortodoxo. É fascinante como um pequeno detalhe logístico, recolher umas moedas num campo de batalha vira uma fundação teológica gigantesca. Mostra que, pro autor, as ações de quem está vivo podem ativamente resgatar as almas no pós-morte. E, claro, isso também explica por que o livro foi rejeitado do cânone por outras tradições, como os reformadores protestantes, que têm visões diferentes sobre justificação e salvação. Exato. Bom, o segundo livro de Macabeus claramente consolida a ideia de que a fé não se vive só no conforto. Ela exige resistência espiritual, crença numa justiça além da vida e mostra que as nossas ações afetam o destino espiritual coletivo. Ele ilumina conceitos de ressurreição, martírio e intercessão que definem correntes religiosas enormes até hoje. E para fechar, o autor antigo termina a obra com uma analogia muito inusitada. Ele diz que é melhor beber vinho misturado com água do que um ao outro puro, porque a mistura agrada ao paladar. Ele está falando da forma como a história é contada. A mistura da história crua com a emoção teológica. Sim, o que deixa um pensamento muito provocativo para quem nos ouviu até agora pensar, por conta própria. Até que ponto foi essa mistura feita pelo historiador, esse foco na emoção e no drama, que fez com que dogmas sobre vida e morte sobrevivessem por mais de 2 milênios? Será que se fossem só fatos militares secos, a humanidade teria moldado a sua fé da mesma maneira? É uma excelente reflexão. Fica aí o questionamento para quem acompanhou a gente. Até a próxima.